Muito bem. Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Amigos, é uma longa história que nós vamos comentar com vocês. Desde quando tudo começou. Como foi que tudo começou? Essa casa que está lá hoje, por isso, nós estamos aqui hoje no dia 27 de fevereiro de 2021. Essa casa estará hoje nessa disposição. Ela foi fundada no dia 24 de fevereiro de 1946. Esse ano está completando 75 anos de trabalho, de prosperidade, divulgação doutrinária, trabalho social, um trabalho mediúnico, uma casa hoje que é uma gracinha, é uma belezinha, inclusive a sua fachada. Você viu notícia aí? Cidade de Cajuru, havia um morador chamado Senhor José Maria Álvares Silva Campos, com a sua esposa Mariana Campos. Senhor José Maria era farmacêutico daquela cidade. Formou-se na Faculdade de Ouro Preto, tinha uma formação intelectual, uma coisa esplêndida, segundo o depoimento de José Carlos Pereira. Era muito conhecido como José Maria Campos, era o seu nome mais conhecido. Farmacêutico ali naquela cidade, tinha uma pequena farmácia que atendia toda a população de Cajuru. E José Maria Campos tinha vários filhos, e um dos seus filhos, um rapaz, estudava em São João del Rei, medicina. E certa feita, esse rapaz, que estudava medicina em São João del Rei, foram fazer uma visita na estação de tratamento d'água daquela referida cidade. E lá, os alunos, em cima das represas, dos tanques de água, havia uma quantidade para mais de 20 jovens em cima de uma passarela. O peso foi tamanho que essa passarela despencou. E esses jovens caíram dentro desse tanque d'água. E alguns nadaram e sobreviveram. Um rapaz, filho do Sr. José Maria Campos, faleceu, morreu afogado. E isso para a família, Dona Mariana Campos e o Sr. José Maria Campos, foi uma paixão muito descontrolada. Ficaram muito chocados com o acidente do filho, a morte do mesmo. Ficaram em grande desespero, desconsolo, ficaram muito aflitos. Mas, naquela pequena cidade de Cajuru, havia um senhor chamado José Jacinto Guimarães, tá? Em 1920. Ele residia lá, era funcionário e era agente da estação da Rede Ferroviária Federal naquela cidade. Já tinha uma vivência espírita da cidade de sua origem. Então, o Sr. Jacinto Guimarães, conhecendo a família do Sr. José Maria Campos, foi consolar a família, dizendo para eles que aquele jovem, que pereceu pelo acidente ou afogamento, não estava morto. Morreu somente o seu corpo. Tentando consolar a família Campos, o Sr. Jacinto orienta a família a estudar a doutrina espírita, a conhecer a doutrina espírita, porque seria um consolo para toda a família. E assim, o Sr. Jacinto Guimarães emprestou para o Sr. José Campos, Maria Campos, algumas obras espíritas, que foi lida por ele, pela senhora Mariana Campos, sua esposa. E aí a família, então, ficou imbuída de um certo consolo, tendo em vista, sabendo de que o filho não estava morto, embora seu corpo pereceu pelo afogamento. Aí veio o consolo, mas com o decorrer dos tempos, Dona Mariana Campos começou a apresentar alguns fenômenos mediúnicos. A sua faculdade mediúnica eclodiu nesse interim. E começou, então, a dar algumas manifestações dentro de casa. E nisso tudo, com a companhia do Sr. Jacinto Guimarães, ali iniciou-se algumas reuniões mediúnicas. E nessas reuniões mediúnicas, o que aconteceu?
várias comunicações espirituais. Dentre elas, a comunicação espiritual do padre, um sacerdote da paróquia daquela cidade de Cajuru. O fenômeno, então, vazou para a comunidade de Cajuru, de que havia na casa de José Maria Campos reunião do diabo, reunião mediúnica do demônio, e que lá o padre fulano de tal havia manifestado e dado uma comunicação. Com isso, o paróquio da época, daquela igreja, protestou, excomungou e condenou o Sr. José Maria Campos, Dona Maria Campos e o Sr. Jacinto Guimarães, e as pessoas que lá frequentavam. E nesse excomungar, proibiu que toda a cidade não pusesse os pés na farmácia do Sr. José Maria Campos. Foi proibido todos os frequentadores católicos de não pisar na farmácia do Sr. José Maria Campos. Com isso, a farmácia parou de funcionar. Não tinha fregueses. O Sr. José Maria Campos ficou aflito, a família começou a passar dificuldades financeiras, até mesmo necessidade de alimentação, e foi um caos. Mas aí, o Sr. Jacinto Guimarães, de certa forma, um homem muito, digamos assim, influente como espírita, frequentando as reuniões lá, ele, de certa forma, começou a observar que havia ali naquela residência do Sr. José Maria Campos, tá, a presença também de mais pessoas, como o Sr. Manuel Alves Santos, pai da Dona Floripes, mãe do Gilmar Barbosa, que formaria ali um pequeno grupo mediúnico naquela casa. Então, o Sr. Manuel Alves Santos, mas a sua digníssima esposa, residiam lá em Cajuru e passou a frequentar as reuniões mediúnicas da casa do Sr. José Maria Campos. Mas também, Dona Floripes, que é a mãe do nosso amigo Gilmar Barbosa, hoje ainda entre nós, Dona Floripes já faleceu há mais ou menos há uns 45 dias dessa data de hoje, por Covid-19. Dona Floripes conta no seu depoimento também que começou a frequentar as reuniões na casa do Sr. José Maria Campos, ela tinha 10 anos de idade. Era uma criança ainda. E ela narra alguns eventos do qual ela percebeu, presenciou, de fenômenos mediúnicos naquela residência. Bom, mas aí a gente passa a observar que a família do Sr. José Maria Campos também, Dona Evane Campos, Muriel, que era esposa do José Carlos Pereira. José Carlos Pereira já é falecido, mas a Dona Muriel ainda é viva. Também filha do Sr. José Campos. Senhora Marta Álvares da Silva Campos, também da família. Senhor Mauro Gonçalves, que vinha da cidade de Itaúna para participar das reuniões na casa do Sr. José Maria Campos. E aí se percebeu que se avolumou muito a reunião na casa do Sr. José Maria Campos. Mas com o episódio desse excomungado e a sua farmácia caiu em falência, o senhor Jacinto, tentando ajudar, é muito importante saber que o senhor Manuel, tá, esse a quem eu citei ainda há pouco, esse Manuel aqui, ó, Álvares Santos, ele tinha um lote aqui em Divinópolis, com uma casa na Rua Goiás, em frente ao antigo Cine Arte Ideal. Propôs então ao senhor José Maria Campos mudar para Divinópolis e residir na sua casa aqui em Divinópolis. E assim aconteceu esse grande episódio de que o senhor Manuel, lhe deu a casa para ele morar, de graça. Ele trouxe então a farmácia para Divinópolis. E aí, a partir do ano de 1941, residindo já em Divinópolis, iniciaram na sua residência aqui em Divinópolis as reuniões mediúnicas em sua casa. E o grupo foi crescendo e foi crescendo.
E cresceu muito, porque aqui em Divinópolis já havia o pessoal que vinha de Cajuru, o pessoal que vinha de Itaúna, e vamos mais para um episódio. 1945, foram transferidos vários funcionários da Rede Ferroviária Federal da cidade de Cruzeiro para Divinópolis, para trabalhar na rede ferroviária federal aqui em Divinópolis. Então, lá de Cruzeiro, veio o senhor Máximo Franklin Souza e sua esposa Marinha, que já tinham uma vida espírita lá em Cruzeiro. Veio o senhor Otaviano de Souza Braga, chamado Tito Braga, senhor Cristiano, senhor José Jardim, senhor Tristão Modesto Gonçalves, que vieram da cidade de Cruzeiro e já eram espíritas. Passaram a frequentar então uma casa do senhor José Maria Campos, na rua Goiás, onde a residência também do senhor José Maria Campos, em frente ao antigo Cinearte. Aí havia o senhor José Luiz da Costa, que fundou um centro espírita da Psique, vinha participar das reuniões. O senhor Roberto Dias Maciel, da cidade de Lavras, que veio de Lavras para Divinópolis. O Antônio Rodrigues, da cidade de BH. Tá? Rosenval Hudson Oliveira e sua esposa, a senhora Zilka, vinda da cidade de Uberaba, residia em Divinópolis. O senhor Rosenval era gerente do Banco do Brasil na ocasião. O senhor José Damasceno Sobral, da cidade de BH. Leão Zário, de BH. O José Bi, de cidade de Divinópolis. Carlos Faleiro, de Divinópolis. Gessi Menezes. Iracema, José Carlos Pereira. Tá? Antônio Gomes Neto, cidade de Cajuru. Geraldo Magalhães Pontes, cidade de Divinópolis. João Vilela, cidade de Divinópolis. Senhor Jacinto Sério, cidade de Divinópolis. Mas o grupo cresceu tanto que o grupo dividiu. Começaram a se reunir na casa do senhor Máximo Franklin. E a casa dele era ali, na Avenida Contorno. Tá? Ele residia ali na Avenida Contorno e fazia as suas reuniões na sua casa. Reuniões de fenômeno. Porque o senhor Máximo Franklin era um médium vidente e tinha um guia espiritual chamado o senhor Padre Vitor. Que o senhor Máximo, eu o conheci pessoalmente, era de uma esplêndida alegria, afetuoso, uma criatura de um coração enorme, muito boa pessoa. Então, na sua casa havia as reuniões também mediúnicas. Na casa do senhor José Maria Campos e na casa do senhor Máximo Franklin. Então, esses grupos não tinham estudo realmente, tinham fenômeno. Tá? Dona Marinha, que é a esposa do senhor Máximo Franklin, uma encantadora pessoa que eu também conheci pessoalmente. Mas o grupo cresceu tanto, tá? Da casa do senhor José Maria Campos e do Máximo Franklin, cresceu o tamanho e foi gradativo, não comportando nas suas residências, onde se reuniam. Precisava construir uma sede, e assim aconteceu. Compraram um terreno da família dos senhores chamados Faleiros, lá na Avenida do Rio Grande do Sul, hoje de número 270, e ali construíram a primeira sede, onde foi inaugurada e oficializada legalmente em 1946. Tá? Então está aqui. Eu tenho essa foto que eu ganhei do José Carlos Pereira, da construção da sede do Centro Espírita Estudante Evangélico. É uma construção antiga. O senhor Joaquim Faleiros era padeiro, e foi ele quem vendeu esse lote por leves prestações para o grupo do senhor José Maria Campos e o senhor Máximo Franklin. Aí, o senhor José Carlos Pereira também participou de tudo isso aí. O senhor Carlos Faleiros frequentava também a casa do senhor Máximo Franklin. Então, aí é a visão interna dessa primeira construção
segundo o depoimento do Maurício Paiva, havia-se um pavimento térreo, quer dizer, um polão, e essas paredes foram erguidas em cima desse polão, onde foi o primeiro salão do Centro Espírita estudando o Evangelho. No dia 24 de fevereiro de 1956, fundou então essa diretoria do Centro Espírita estudando o Evangelho. Está aí Máximo Franco, presidente, tá? O vice-presidente era, de certa forma, pessoas assim que tinham uma capacidade muito profunda, né? E ali nós tínhamos várias pessoas que trabalhou na construção, na elaboração dessa diretoria e de todo o processo da casa. Aí nós temos a ata de fundação, vocês podem ver aí na fotografia, papel já envelhecido, uma ata original da primeira reunião, tá, da diretoria do Centro Espírita Estudando o Evangelho. Então está aí a ata do Conselho Deliberativo, da qual o senhor José Carlos Pereira era o presidente do Conselho, na ata, está aí. Está aí também essa mesma ata, assinada por todos, a ata de aprovação do Conselho Deliberativo, da filiação, está aí a ata do Conselho Deliberativo para a eleição da diretoria para o mandato de 1947.